Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos então à nossa aula de VTP, Virtual Trunk Protocol, tá? Bora lá? VTP, pessoal. VTP ele é um protocolo utilizado para enviar informações sobre VLANs. O protocolo VTP, Virtual Trunk Protocol, pessoal, ele facilita o trabalho do administrador, tá bom? Então, por exemplo, quando uma VLAN ela é adicionada na rede, essas informações são propagadas, essa informação é propagada para todos os outros switches da rede. Quando uma VLAN é deletada, essa informação é propagada para todos os outros switches ali da rede e etc. Outros tipos de informações também. Então, pessoal, isso facilita o trabalho do administrador, tá? Então, sem o VTP, o administrador ele teria que, em cada switch, e adicionar uma VLAN ali que foi colocada na topologia, tá bom? Porque a boa prática é o quê? É você fazer com que todos os switches da sua rede tenham todas as informações de VLANs iguais, tá bom? Então, se um switch foi adicionado ali na sua rede, se uma VLAN foi adicionada na sua rede, o que o VTP ele vai fazer? Ele vai espalhar essa informação de que uma nova VLAN foi adicionada para todos os switches da sua rede, poupando o trabalho do administrador dele ter que ir lá em cada switch da sua rede e colocar essa nova VLAN na base de dados que foi adicionada, tá bom? Então, com o VTP, ele faz isso automaticamente. Então, ele adiciona ali, ele propaga as informações de forma automática de VLANs que foram adicionadas, deletadas, que foram trocadas os nomes, etc. Tá? Então, ele é um protocolo que vai facilitar, veio para facilitar o trabalho do administrador. Tá bom? Pessoal, na estrutura do VTP, nós temos o chamado número de revisão VTP. Tá ok? Então é o seguinte, então vamos supor que você tenha você tem lá a base de dados de VLANs num switch, tá? E vamos supor que você criou uma nova VLAN, tá? Você criou uma nova VLAN, quer adicionar uma nova VLAN ali na sua rede. Beleza, você cria isso, e isso deve ser criado, pessoal, de acordo com as melhores práticas, no switch server, tá bom? Você cria no switch server essa nova VLAN, e essa VLAN, essa informação de VLAN na base de dados vai ser propagada para a base de dados para todos os outros switches da rede, tá bom? Então você vamos supor que você criou essa nova VLAN. Quando você cria essa VLAN, esse número de revisão, ele é incremental. Então vamos supor que o número de revisão era 5, e ele passou a ser 6 depois que você criou essa nova VLAN. Beleza, então o que acontece? Esse número de revisão ele vai ser repassado para todos os outros switches da rede, e os outros switches da rede vão comparar o número de revisão que eles receberam com o número de revisão que eles têm na sua base de dados, tá ok? Se o número de revisão que eles receberam for maior do que o que eles têm na base de dados, então significa que eles têm que fazer uma atualização. Então, o que a gente fez? Criou uma VLAN, o número de revisão incrementou para 6, né? Então, esse número de revisão é repassado para todos os switches da rede, ok? E os switches da rede vai comparar esse número 6, esse número de revisão que eles receberam, com o número de revisão que eles já têm na sua base de dados. Então, vamos supor que o número de revisão na base de dados deles seja 5. Significa o quê? Que eles têm que fazer uma atualização na sua base de dados. Por quê? Porque eles receberam o número de revisão 6 e tem o número de revisão 5. Significa o quê? Que o número de revisão que eles receberam é maior, significa que eles têm que fazer uma atualização na sua base de dados, tá bom? E mesmo, vamos supor que foi deletada uma VLAN, deletada ou adicionada uma VLAN, o número de revisão também vai incrementar de qualquer forma. Não é porque deletou uma VLAN que o número de revisão vai decrementar. Não, ele vai incrementar, porque é uma atualização. O número de revisão incrementou, passou para 6, vamos supor, mesmo caso, tá? Você deletou uma VLAN, o número de revisão incrementou para 6, esse número de revisão é repassado para todos os switches da rede, e os switches da rede vão comparar esse número de revisão 6 com o número de revisão que eles têm. Vamos supor que é 5, então o número de revisão 6 é maior que eles receberam, então eles têm que atualizar, ou seja, deletar aquela VLAN da base de dados deles também, tá bom? É para isso que serve o VTP. O número de revisão VTP ele serve para controlar as atualizações, se elas devem acontecer ou não nos switches, beleza?
Pessoal, na estrutura do VTP nós temos 3 módulos, tá? Nós temos o modo VTP Server, que é um modo padrão. Todos os switches Cisco estão operando no modo VTP Server, tá? Esse é o modo default. Então, nesse modo, pessoal, você pode criar e deletar VLANs, tá ok? E esse modo também repassa as informações ali de VLANs que foram criadas e deletadas nesse próprio switch. Repassa as informações ali que eles receberam, tá? de outros switches de VLANs criadas ou deletadas, beleza? Então é o seguinte, pessoal, ele pode criar e deletar VLANs. Nos laboratórios que a gente fez, no laboratório que a gente fez de VLAN, o que a gente viu? A gente podia criar VLANs ali, né? A gente não deu aquele comando VLAN 10, VLAN 20 para poder criar VLANs? Então, pessoal, isso é o quê? A gente conseguiu fazer isso, conseguiu criar VLANs na base de dados do switch, por quê? Porque esse switch estava operando no modo server. No modo server pode-se criar e deletar VLANs, tá bom? E esse modo também ele vai repassar essas informações. Opa, você criou uma VLAN ali, o que acontece? Ele vai repassar, então você deletou uma VLAN e vai repassar essa informação para todos os outros switches da rede. Então, pessoal, na estrutura do VTP, você escolhe os switches que estão mais no topo, geralmente, para ser o switch server, tá bom? Para ser o switch server, os switches que estão mais no topo para ser o switch server. Então, nele você cria todas as VLANs, tá, que vão existir na rede, e essas VLANs vão ser propagadas para a base de dados dos outros switches. Nós temos também, pessoal, o modo client. Nesse modo, não se pode criar ou deletar VLANs, mas ele repassa as informações que recebe. Então, se eu configurei um switch com o modo VTP, com o mode VTP Client, com o modo VTP Client, eu não vou poder criar e nem deletar VLANs, tá bom? Então, você faz o seguinte, um switch, os switches que estão mais no topo lá, ou switches, você configura como modo VTP Server, tá? Nele você configura todas as VLANs, e os outros você coloca como client. Esses clients eles vão receber essas informações ali de VLANs que foram criadas ou deletadas, vão instalar na sua base de dados, tá bom? Mas nesses clients você não pode ali adicionar ou deletar VLANs na base de dados desses switches clients, mas eles repassam essas informações que eles receberam, tá bom? Eles repassam as informações de base de VLANs criadas, de VLANs deletados que eles receberam. Então, se eu tenho um switch client e abaixo desse switch client eu tenho outro switch client. Então, esse switch client que está abaixo, ele vai conseguir receber essas informações de VLANs deletadas, criadas lá no switch server, tá bom? Por quê? Porque o client, ele vai repassar as informações de VLANs, né? É o seguinte, pessoal. E também temos um switch transparente. É um switch ali Gasparzinho, um switch fantasma, tá? Nele você pode criar e deletar VLANs, mas o que acontece? Estas informações elas não são repassadas, tá bom? Elas não são repassadas ali para outros switches, ok? Essas informações elas não são repassadas para outros switches. Então essas VLANs criadas e deletadas no switch transparente, elas ficam confinadas na própria base de dados desse switch. Tá? Não é repassada para as outros switches. E as informações que ele recebe ali de outros switches, de VLANs criadas e deletadas de outros switches, o que acontece? Ele vai lá e repassa. Ele repassa. Mas ele não repassa aquilo que é criado nele. Então, tá vendo a diferença? Você pode criar e deletar VLANs nele, mas ele não repassa para outros switches. Diferente do switch server, que você pode criar e deletar e ele repassa para outros switches. No switch transparente, você pode deletar e adicionar VLANs, mas ele não repassa para outros switches. Fica só confinado na base de dados dele. E as informações que ele recebe de outros switches, de VLANs criadas e deletadas de outros switches, ele repassa. Tá ok? Então é como se fosse um switch transparente, switch fantasma. Tá? Pessoal, por padrão, ali como eu disse para vocês, o switch ele opera no modo VTP Server, por isso que a gente pode criar e deletar VLANs. Um switch no modo VTP Server pode deletar e criar VLANs nele e ele também repassa, ou seja, aquilo que você criou nele e deletou, aquilo que você criou de VLAN nele ou deletou de VLAN nele, ele repassa para os outros switches. Tá? Pessoal,
o nome do domínio VTP ele tem que ser o mesmo entre todos os switches ali da sua topologia, entre todos os switches da sua rede, para que se forme, para que todos os switches participem do domínio VTP. Então o nome tem que ser o mesmo, nome do domínio VTP em todos os switches, assim como o password também, para que todos os switches participem do domínio VTP, para que os switches então consigam participar do mesmo domínio VTP, né? Então, pessoal, para configurar um domínio VTP é muito simples, beleza? Digita-se no modo de configuração global do switch, VTP domain e o nome do domínio, no caso aqui é Cisco, tá? VTP password, no caso aqui eu coloquei Cisco. Então tem que ser o mesmo nome do domínio, o mesmo nome e o mesmo password em todos os roteadores, em todos os switches, tá bom? Desculpe, em todos os switches. Pessoal, vamos lá partir para a configuração do protocolo VTP lá no switches, vai ficar muito mais claro ainda. Toda vez que a gente faz laboratório, fica muito mais claro a teoria. Vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o VTP aqui agora na prática, né, aqui no Packet Tracer, e vai ficar muito mais claro esse tópico aqui pra gente. Vamos lá. Veja aqui, pessoal, nesse cenário aqui, ó, a gente não vai configurar o roteamento das VLANs, não é necessário aqui para a gente verificar o funcionamento de VTP. Então é o seguinte, a gente tem a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30 na nossa topologia. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar esse switch aqui para agir como o switch server, tá? Então nele a gente vai poder criar essas VLANs e esse switch server vai repassar essas informações que foram criadas nele para os outros switches, que no caso aqui é esse switch aqui. E esse aqui a gente vai configurar como cliente. Então, pessoal, no mundo real você faz isso mesmo, você escolhe um switch para agir como server, tá? Ou um par de switches, caso você estiver utilizando, por exemplo, uma tecnologia como VSS, mas isso vai além do escopo do CCNA, mas aqui, ó, você tem que se atentar que você escolhe um switch para ser como server, e os outros switches você escolhe como cliente. Basta você escolher um switch como server e criar as VLANs nele, tá bom? Então vou criar aqui as VLANs 10, 20, 30, todas as VLANs que existem na nossa topologia, eu vou criar nesse switch, tá bom? Então vou clicar nele aqui, vou na aba CLI, digitar Enable, config-t. Primeiramente eu tenho que criar o domínio VTP, tá bom? Lembre-se disso, a regra é cria o domínio VTP, depois cria-se as VLANs, porque se você criar as VLANs antes, as VLANs não vão ser repassadas para os outros switches. VTP domain, vou colocar Cisco, tá? Perceba que mudou de null para Cisco, ou seja, de nulo para Cisco, tá? Depois VTP password, colocar Cisco também, password Cisco. E pessoal, VTP mode, e aí você pode colocar como client server transparent. O server, a gente quer que ele haja como server, né, esse switch. Então nem precisa, porque ele, por padrão ele já age como server. A gente não precisa mudar o modo. Beleza, agora vamos criar as VLANs. VLAN 10, VLAN 20 e VLAN 30, pessoal. Beleza. E agora falta a gente configurar essa porta aqui como trunk, tá bom? Senão não vai repassar as informações de VLANs. Lembre-se que a porta trunk ela repassa as informações de VLANs, tá bom? Repassa ali os frames, ela marca essa porta trunks, onde vai repassar os frames já marcados de quando a qual VLAN eles pertencem e vai passar as informações de VLANs também, propriamente ditas. Então, pessoal, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ok? Criamos. Agora, configurar essa porta F0/4 desse switch layer 2 como porta mode trunk, tá bom? Vamos lá? Int F0/4, ok? Switch port mode trunk. Beleza, pessoal. Tranquilo. Agora, vamos vir aqui no nosso switch client. Vamos configurar ele como cliente somente. Tá bom? Enable, config-t, VTP, domain, Cisco. Então o nome do domínio tem que ser o mesmo, tá? Depois VTP, password, vou colocar Cisco, ok? O password tem que ser o mesmo. E VTP mode client, pessoal.
Tá, agora tem que configurar essa porta aqui como trunk também. Por padrão, ela já está como... ela já está configurada como DTP modo alto. Significa o quê? Se a outra ponta que está conectada a essa porta aqui, F0/1, que no caso é esse switch, enviar pacotes DTP para a formação de trunk dinâmico, então essa porta aqui vai passar a enviar também frames para formação de trunk e vai formar o trunk. Lembrando que eles têm que trocar frame DTP para a formação de trunk. Uma ponta tem que enviar, outra ponta tem que enviar também. Então, se essa está como alto, então quando ela receber, ela também vai enviar frames para a formação de trunk, tá bom? Mas para desencargo de consciência, eu vou fazer igual fiz na aula de VLAN e configurar a porta com o comando ali na unha, né? Para a formação de trunk. F0/1, configurar essa porta como trunk, switch, port, mode, trunk. Beleza, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a gente recebeu as VLANs 10, 20 e 30, né? Todas as VLANs da nossa topologia nesse switch aqui. Lembrando, a boa prática é o quê? É fazer com que todos os switches tenham as informações de todas as VLANs na sua topologia, tá bom? Na sua base de dados, conforme a sua topologia. Mesmo que esse switch não venha a usar aquela tal VLAN, mas por questão de melhor prática, tá? Então vamos lá, dá um show VLAN. E olha aqui, pessoal, a VLAN 10, 20 e 30 na saída do show VLAN, tá bom? Então vocês viram aí que só bastou eu configurar a VLAN, todas as VLANs da topologia em um só switch. E que switch foi esse? No switch server. E esse switch server propagou essas informações para todos os outros switches ali da rede, no caso ali aquele switch client, né? Dessa forma, pessoal, isso facilitou o trabalho do administrador. O administrador não teve que ir lá e dar o comando em todos os switches ali da rede para criar as VLANs. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, digitar esse comando, né? Esses comandos para criar na base de dados de todos os switches. Facilita o trabalho do administrador. Pensa aí no cenário onde tem, sei lá, 300 switches, 30 switches, já facilita demais esse VTP, né? Bastando você fazer o quê? Colocar as portas dos switches nas devidas VLANs. Essa foi a nossa aula de VTP, espero que tenha sido de bom proveito. Até a próxima, pessoal.